Olá, boa noite, como vão? Tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa leitura comentada. Hoje vamos ler Atos capítulo 2, dando prosseguimento do 14, vamos ler até o 21, já que essa perícope é muito grande, então vamos reparti-la para não ficar muito extenso. Diz assim então a palavra do Senhor, verso 14: Então levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos parar aqui hoje. Então, irmãos, vamos recapitular a festa de Pentecostes, uma das três principais das festas instituídas por Deus, né? Pentecostes, uma data sagrada, uma data de gratidão, de muita alegria. Vieram pessoas de várias partes do mundo, pessoas que falavam os diversos idiomas, e aqueles cidadãos galileus, aqueles discípulos, começaram a falar em línguas diferentes daquela que eles mesmos, né, habituavam a falar, né? Ou como muitos chamam de línguas estranhas ou línguas diferentes. O interessante dessa história é que aquilo que eles falavam, os demais que vinham de diversas partes do mundo, portanto, falavam diferentes idiomas, conforme eu expliquei hoje, entendiam cada um na sua própria língua, no seu próprio idioma, como se fora, na realidade, uma tradução simultânea. E nós fizemos a pergunta: o que eles falavam nessas tais línguas? O próprio texto explica para a gente. A resposta vai estar sempre no texto, nunca na cabeça do pregador. O texto diz que eles falavam as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus, diz o verso 11, né? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, eles falavam sobre os feitos de Deus. Aí entra a pergunta: por que eles falavam a respeito dos feitos de Deus? Isso aí a gente vai responder amanhã, para não interromper a leitura que nós fizemos hoje. Amanhã a gente responde os feitos de Deus, para a gente não perder o que aconteceu agora. Enquanto aquele povo estava atônito, de repente Pedro se levanta, né? E diz que Pedro se levantou, ergueu a voz e advertiu, dizendo o seguinte: pessoal, o que está acontecendo aqui não é que esse povo esteja embriagado, como muitos ali estavam dizendo que eles estavam embriagados, tá? Porque se tratava ainda de 9 horas da manhã. Um judeu que se preza, um judeu ortodoxo, ele não come nem bebe antes das 9 da manhã ou da terceira hora, conforme ele está dizendo aqui. Então, a possibilidade de eles estarem embriagados estava descartada. Mas o que Pedro explica é o seguinte: o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Ele cita Joel, um profeta do Antigo Testamento. E conforme eu tenho dito,
Um judeu que se preze, ele conhece o Antigo Testamento, ele conhece as profecias, mesmo ele sendo analfabeto, porque desde pequenininho ele ouve as histórias. Ele escuta papai, vovô, mamãe, titia, titio falando das histórias registradas no Antigo Testamento, né? É aquilo que nós chamamos de tradição oral. Ele não sabe ler, mas ele escuta. E quando ele escuta, ele aprende e memoriza. Então todos os judeus que estavam ali conheciam aquela história. E o que Pedro está falando aqui não é nada estranho para eles. Pedro está explicando que o profeta Joel já havia profetizado esse tipo de coisa que está acontecendo aqui. E ele faz uma descrição do livro da profecia de Joel. Você vai lá no capítulo 2 de Joel e lê. Se você tiver alguma dificuldade, conforme eu sempre falo, meu WhatsApp, meu telefone, meu Facebook está à disposição, tá? Não cabe entrar agora porque o nosso texto aqui é Atos e não Joel. Mas qualquer pergunta sobre Joel pode fazer no privado, de preferência para não impedir que o outro irmão responda também. Mas ele está citando aqui textos lá de Joel, especialmente Joel 2, falando sobre as coisas que iriam acontecer no futuro. Cabe esclarecer o seguinte: a profecia de Joel está se referindo aos últimos dias. O que seriam os últimos dias? Seriam profecias acerca da volta, da segunda vinda do Senhor Jesus. E Pedro aqui está entendendo que a volta do Senhor Jesus já está para acontecer. Né? Quando Jesus morre e quando Jesus ressuscita, e o que aqueles homens nutrem no coração, o anseio da volta de Jesus era tanto que eles estavam esperando para aquele momento. Né? Eu expliquei que eles foram para uma determinada casa, um sábado de jornada, 1,2 km, né? Foram com um cômodo e oravam na expectativa de Jesus voltar. Quando há o fenômeno da glossolalia, que é o chamado dom de línguas, onde todos entendiam, vou repetir, todos entendiam, mesmo aqueles que falavam em outros idiomas, o que Pedro está fazendo menção aqui do texto de Joel, é que Joel está falando dos últimos dias, ou seja, da segunda vinda de Jesus. E Pedro está entendendo que a segunda vinda já está acontecendo diante desses prodígios, desses milagres, desses fatos, no mínimo curiosos. E Pedro diz o seguinte, ele faz menção às profecias de Joel e ele termina o verso 21 dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que ele quer dizer com isso? Diante de todos esses fatos apavorantes, né? Todos nós, seres humanos, diante de fatos novos, nós nos assustamos, né? Nos assustamos toda vez que acontece alguma coisa nova, um fato novo, né? Um casalzinho jovem, quando eles se casam, eles vão começar uma nova vida, e essa nova vida assusta, né? Um menino, quando ele deixa de ser criança, né? Eu estou falando menino, uma menina também, deixa de ser criança e passa a ser um adolescente, eles se assustam. Eles vão começar um novo período na vida deles, então por isso que eles precisam ser muito bem orientados pelos pais deles. Eu me lembro de um menininho que, quando ele ia sair da UCP é União de Crianças Presbiterianas, ele ia sair da UCP para ir para a UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes, ele não quis. Tá? Ele preferia ficar lá como criança, assustou a ele, então coube ao pai, né, orientar: não, filho, você já é um rapazinho, você já tem outra fase da sua vida, e realmente assusta qualquer um de nós. Fatos novos normalmente assustam, e esses fatos novos estavam assustando aquelas pessoas, né? Tanto é que muitos achavam até que era fruto de bebida, fruto de produto de álcool. E aí Pedro explica que não. O que estava acontecendo ali era o cumprimento de profecias. Mas ele traz uma notícia fabulosa. Ele diz que
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cabe aqui, para a gente terminar, uma explicação. É a respeito de profecia. Muita gente, quando se fala a palavra profecia, entende no sentido de prever algo que vai acontecer no futuro, né? Algo que ainda vai acontecer, ou dizer algo que ainda vai acontecer. Em muitos casos como é o caso de Joel aqui. Joel, no passado, estava dizendo coisas que iriam ainda acontecer. Mas o sentido mais preciso da palavra profecia é falar em nome de Deus. Falar palavras de Deus. Usar a sua boca, ou melhor, Deus usar a sua boca para falar coisas dele. Em outras palavras, o profeta é a boca de Deus. Ok? Amanhã a gente continua, que essa perícope é muito grande. E a gente termina, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok? Gente, meu nome é Orlando Brasil, o meu zap está aí, 999-645836, o meu Facebook também está aberto a questões. Tá bom? A gente lê pouquinho para não se tornar muito enfadonho. Tá? Então, uma boa noite, orem por mim, orem pelo nosso país. Tá? E amanhã a gente continua do versículo 22 em diante. Tá bom? Se eu deixei passar alguma coisa, deixei de esclarecer, por favor, pode me cobrar lá no Zap ou lá no Facebook. Tá? E leiam o capítulo 2 de Joel, tá? Uma tarefinha. E ainda nós temos umas perguntinhas para responder aí, tá? Uma boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser.